Lá, terceiro ano, entrar na nossa apostila de artes visuais. Vamos estudar agora o capítulo 5, sabe qual assunto? O folclore, é isso aí. Vamos estudar o nosso folclore brasileiro. Então vamos lá, apostila, página 3. Você já ouviu falar em folclore? O que essa palavra já te fez lembrar, hein? Como algo se torna folclórico? Você já pensou na maneira como o conhecimento chega até você? Como era passado o conhecimento de nossos antepassados? Pois é. Então vamos agora no textos e contexto. O folclore representa conhecimentos e costumes populares que são passados de geração para geração, como forma de mantê-los vivos, não os deixando cair no esquecimento. A palavra folclore tem origem do inglês folklore. Folco, povo, lore, tradição. E significa tradição popular. Dessa forma, o folclore é formado individual ou coletivamente, construindo a cultura popular. Através de repetições, e as histórias, lendas e contos de um povo tornam-se folclórico, chamando a atenção para alguns ensinamentos, advertindo ou mesmo passando medo. Essas histórias ganham popularidade conforme as pessoas conhecem, né? Existem diferentes formas de entrarmos em contato com os saberes populares, como em um ambiente escolar, por meio de um material didático, como este ou por intermédio dos seus professores, por exemplo. É possível também conhecer as tradições de um povo com livros específicos pela internet ou conversando com pessoas conhecidas como nossos pais e os amigos. Algumas histórias, brincadeiras e contos são tão antigos que não se sabe ao certo quem criou. Elas foram passadas através de oralidade, ou seja, falando de uma pessoa para outra, pelo fato de o mundo não ser globalizado. Falando de uma pessoa para outra, né? Como nos dias de hoje, pois a globalização facilita o acesso às informações. Já pensou em um mundo sem internet? Como seria, né? Provavelmente alguns de seus familiares ou conhecidos mais velhos devem se lembrar como era. Pergunta então para eles aí, para saber mais sobre como era o cotidiano deles antigamente, que não tinha internet, não tinha esses meios de comunicação que hoje tem. Antigamente, né, nossos pais contavam para a gente essas histórias, né, que ficou essa tradição, essa lenda aí. Muitos falavam que era mentira, outros acreditavam fielmente que era verdade. Tá? Então é isso aí, estudar o nosso folclore brasileiro, compõe-se de lendas e histórias. Em seguida, terceiro ano, vem a página 4 aí, ó. Vamos teorizar. Desde que existe o homem, existe o folclore, pois sempre houve uma necessidade de comunicar-se, mesmo na pré-história, quando o homem não tinha o registro escrito como estamos acostumados. Havia saberes que eram passados de geração para geração. Isso é perceptível a partir da observação dessas pinturas rupestres, que datam os milênios antes do nosso tempo, com temas voltados para o dia a dia do homem daquele período, como a representação de desejo por uma boa caça. Com isso, tudo o que era significativo era transmitido para a geração posteriores. Os filhos de quem era dos filhos para os seus filhos, sabe? De pai para mãe, né? De mãe para filho, e assim vai, né? A questão da nossa história aí para dar continuidade a esses costumes. Na antiguidade, o uso e a confecção de instrumentos musicais era transmitido de geração para geração, como a tia Paula falou, assim como na dança, né? E outras coisas. Portanto, as manifestações artistas, né? Fazem parte do contexto histórico de um povo também. Lá na Grécia, né? Já havia grandes arenas cujas construções foram feitas pensando na acústica, ou seja, era construída em formato que favorecia a propagação do som para que todos soubessem ouvir, mesmo estando distante da arquibancada. Com isso, os mitos, as lendas, né, as histórias de heróis eram passados, né, para várias pessoas ao mesmo tempo, tornando-se saberes populares. Havia os bardos, né, pessoas com a função de contar história, mitos e poesias através da oralidade. Homero foi um importante contador de história da Idade Antiga, sabia? Tendo como principais obras a Ilíada e a Odisseia. Olhando essas imagens aí, a primeira imagem, né, é uma pintura rupestre lá da Serra da Capivara, lá no Piauí. A outra imagem é representada a música e a dança lá no Egito. E o antigo grande teatro de Epidauro, lá no santuário de Asclépio. Tudo isso aí fazem parte da nossa história que foi contada, né, de geração
para geração. Ou seja, de mãe para filho, de filho para pai, de vô para mãe. E assim é a nossa história, de geração para geração. Eu, com certeza, a mãe de vocês, o pai, os avós já contaram alguma história para vocês a respeito disso. Isso é nossa cultura, tá? Tudo isso aí são fatos históricos que até hoje, né, representaram na nossa história do Brasil aqui, como no mundo todo. Que é a nossa história, tá? São representadas também através da pintura, né? Olhem para vocês ver essa dança aí. Tudo isso é a nossa história brasileira. Faz parte também, assim como o nosso folclore. São os costumes, tá bom? Olha bem as imagens para vocês guardarem isso aí, porque já sabe que a tia Paula pode cobrar isso na provinha, que vai ser um pouquinho mais avançado agora, tá bom? Então, observe bem a imagem aí para irmos para a próxima página, tá? Então, nós estamos estudando o folclore brasileiro e estamos teorizando um pouco da nossa história também. Tudo bem, meus amores? Vamos para a próxima página. Então, vamos para a página 5. Ler e encantar é só começar. Ilíada conta a história de Ilion, mais conhecida como Troia, e narra a batalha de mais de 10 anos de duração marcada por vários personagens que se tornaram históricos, como Helena, Aquiles e Heitor. Uma curiosidade sobre a obra Ilíada, né, é como os gregos conseguiram vencer os troianos, que possuíam uma muralha intransponível. Foi ofertado um cavalo de madeira como presente aos troianos, que entenderam esse gesto como símbolo de rendição dos gregos. Contudo, eles não imaginavam que o cavalo estava cheio de soldado grego e à espera de um momento oportuno para atacar quando o presente estivesse dentro dos portões de Troia. Essa história se tornou popular e essa passagem deu origem à expressão folclórica, presente de grego, usado para referir a um presente ruim. O outro poema bem famoso de Homero, a Odisseia, conta a história de Odisseu, mais conhecido como Ulisses. Ela narra a volta de Ulisses para casa após a guerra de Troia. Seu retorno demorou vários anos e Ulisses enfrentou inúmeros desafios. Olha que legal! Por isso que eu tenho essa história que vocês ouvem por aí, tá bom? São os mitos e lendas. Então, observe a imagem aí desse presente de grego aí, ó, tá? Temos as leituras aí, né, sobre as obras aí dos gregos Ilíada e Odisseia. Essa ilustração também do Jean Thornton, né, na Grécia, que é os mitos e lendas, que fala dessa história aí que é o presente de grego. Porque, na verdade, dentro desse cavalo aí, né, tinham o quê? Tinham vários, né? Estava ele esperando o quê? Dentro dele tinha vários soldados esperando a hora de atacar. Tudo bem, terceiro ano? Observe aí a página 6, as imagens. A obra das Meninas de Diego Velázquez, né, de 1599 e 1660, é recheada de saberes populares e serem transmitidos também. Vamos nos ater, né, neste momento, a 2 pontos marcantes das obras representadas no alto ao fundo da pintura. Elas não estão lá por acaso, não, e fazem parte do contexto histórico da época, uma vez que retratam cenas mitológicas, apresentando uma temática folclórica que foi transmitida de pessoa para pessoa com o passar do tempo. A primeira obra trata-se de Minerva e Aracne, pintada por Peter Paul Rubens. Retrata a história da deusa da sabedoria e da justiça Minerva, castigando Aracne por mostrar dotes invejáveis na tecelagem, transformando-a em aranha. Olha só que interessante, gente. São as Meninas de Diego Velázquez. Olha lá, olha o desenho dele. Olha só essa pintura que bacana. Em seguida, vamos para a página 7 aí. Vamos analisar mais as obras. A outra obra dentro do quadro, né, que são as Meninas de Velázquez, né, é Apolo e Pan, de Jacob Jordanes, né. Essa mesma obra havia sido feita também por Rubens, autor de Minerva e Aracne. Porém, a versão do quadro de Velázquez era feita, né, por Jordanes. Essa obra representa a vitória do deus do sol e das artes. Apolo sobre Pan, um fauno, criatura parte humana e parte cabra, é uma disputa musical. Por que essas 2 obras aparecem na pintura de Velázquez? As obras, né, em questão faziam parte de acervo do rei Filipe IV, né?
da Espanha, para quem o pintor trabalhava, passando a mensagem de que não se deve desafiar os mais poderosos e colocando o rei do mesmo patamar dos deuses retratados nas obras anteriores. Ou seja, não desafie o rei. Essa mensagem é reforçada nas obras, né? Na própria obra de Velázquez, que atualmente é mais conhecida do que as pinturas de Rubens e Jordanes, e é passada de geração em geração, transformando-se em uma mensagem folclórica também. Já que no Brasil, o folclore nosso segue a mesma linha de representatividades históricas. Então, históricas, populares, mitos, lendas, contos, costumes, festas regionais, as crenças, superstições e dialetos. Falta ou linguagem popular de determinada região. Essa festa junina lá em Caruaru, lá em Pernambuco. Olha que bonito. E a outra é a obra de Apolo e Pan, de Jacob Jordanes, tá ok, terceiro ano? Observe bem as imagens que fazem parte da nossa cultura folclórica no Brasil e no mundo. Página 8, olha só do que nós vamos agora falar. Ih, quem já viu esses personagens aí, hein? Há vários personagens folclóricos no Brasil. Conheça um pouco mais sobre algum deles, como o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, a Iara, o Curupira, a Cuca, o Boitatá e o Boto. Olha o Saci Pererê, é um personagem que nasceu a partir das lendas indígenas do sul do país. Ele só tem uma perna e usa o gorro e um pito, um tipo de cachimbo. Aí a mula sem cabeça representa uma mulher que foi amaldiçoada, transformando-se em uma mula que solta fogo no lugar da cabeça. Já o lobisomem é uma criatura que se transforma durante a noite e tem aparência humana durante o dia. Ele sai nas noites de lua cheia e aterrorizando as pessoas. Já Iara é uma sereia, uma criatura, é metade mulher, metade peixe, com longos cabelos e canto irresistível. A Iara atrai homens para o fundo das águas. Olha que legal essas nossas histórias aí da folclore. Olha só da página 9. Aí o Curupira é uma figura com os pés voltados para trás e o cabelo cor de fogo. Ele é o protetor das florestas e afugenta os caçadores. Já a Cuca é uma bruxa com a aparência de jacaré. Ela é conhecida por roubar as crianças desobedientes. Já o Boitatá é uma grande serpente em chamas que protege as florestas e os animais que lá habitam, sobretudo das queimadas. E o Boto é uma lenda que envolve um boto cor-de-rosa que se transforma em um homem e vai atrás das jovens bonitas, tornando a forma de boto no dia seguinte. Olha que interessante essas histórias. Quem já ouviu alguma delas, hein? É muito bom, né? Por isso que a tia Paula está explicando para vocês. Tudo isso que a tia Paula está lendo faz parte da nossa história, do nosso folclore brasileiro. Então, todo mundo sabe quem é, já ouviu falar do Saci, da Mula Sem Cabeça, do Lobisomem, da Iara, do Curupira, da Cuca, do Boitatá e do Boto, não é mesmo, terceiro ano? Então, vamos lá na página 10, que aí ainda tem mais. Atualmente, o folclore é considerado um patrimônio cultural, porém nem sempre houve a valorização da cultura nacional. Somente a partir da década de 1920, quando o grupo de artistas passou a buscar uma nova forma de se fazer arte, inspirada nos movimentos europeus contrários ao tradicionalismo, e que houve um novo olhar para as produções brasileiras. Esse momento artístico fica conhecido como modernismo no Brasil, e teve Mário de Andrade como dos seus idealizadores, que também se dedicou ao estudo e à valorização do folclore nacional, participando do primeiro Congresso Folclore do Brasil. Um dos maiores autores da obra folclórica do Brasil, sabe quem foi? Monteiro Lobato. Isso, que ele também teve dificuldade em aceitar o novo apresentado nas obras modernistas, escrevendo uma crítica severa ao artista Anita Malfatti. Apesar de terem olhares diferentes sobre as representações populares nacionais, tanto Anita Malfatti, quanto Monteiro Lobato fizeram produções representando o folclore brasileiro. O ator de Jeca Tatu, personagem que retrata o matuto brasileiro, Monteiro Lobato, famoso por suas ironias críticas, nessa obra sua situação de cidadão brasileiro de baixa renda, deixando ao lado pelos poderes públicos e sujeito à miséria e às doenças. O personagem, criado há mais de um século, já é considerado uma obra folclórica. Outra obra de Monteiro Lobato também, que também possui temática folclórica, é a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta por 23 livros com histórias que acontecem em um ambiente rural, além de personagens já consagrados do folclore nacional,
como a Cuca e o Saci Pererê. Então, essa é uma história, né, também do nosso folclore brasileiro. São muitas obras terceiro ano. Nós temos essa obra da Tarsila do Amaral, que era a Cuca, que ela desenhou, que ela representou. Ela tinha a visão dela de um jeito e o Monteiro Lobato tinha um outro. Era o Homem Amarelo da Anita Mafalte. Olha o que ela fazia. E também a história do Monteiro Lobato fez uma grande história também do Jeca Tatu. Jeca Tatuzinho aí, ó. Que é um personagem, né, do Monteiro Lobato. Que era um homem pobre, né, que tinha o que? Ele morava na zona rural, né, era também como eu posso falar dele? Matuto, né, ele é brasileiro, né, mas foi uma das mais famosas ironias também, né, do Monteiro Lobato. Tudo bem, terceiro ano? Então, vamos continuar aí na outra página, né, porque o nosso assunto realmente do folclore brasileiro é bem grande, mas é muito interessante vocês conhecerem toda essa história das lendas, dos artistas, das obras que foram feitas, para compreender como funciona toda a nossa história aqui em artes visuais, tá bom? Além do Monteiro Lobato, tem outras pessoas importantes, outras figuras, né, que representaram através do desenho, através de livros, de obras, né, o nosso folclore também, que é no caso do Ziraldo. Quem já ouviu falar do Ziraldo? O Ziraldo é um cartunista também, que é o autor brasileiro, né? Ele é consagrado por muitas escritas e livros também. Aí na página 11 tem o Ziraldo aí, ó. Ele é um cartunista, autor brasileiro, né? Ele foi consagrado por seu personagem Menino Maluquinho, que também criou a Turma do Pererê, uma série de quadrinhos sobre personagens do folclore brasileiro, chamada inicialmente apenas de Pererê. Essa foi a primeira história em quadrinho totalmente colorida e desenhada por um único autor, que é o nosso querido Ziraldo, né? Então, quando eu ouvi falar do Menino Maluquinho, vai lembrar do Ziraldo, é isso aí. Então, terceiro ano, depois de tanta leitura sobre o nosso folclore brasileiro, a gente não tem que ficar só lendo, a gente tem que colocar a mão na massa. O que vocês vão fazer? A minha proposta. Vocês vão escolher um personagem de preferência e vão fazer uma linda pintura. Vocês podem usar a criatividade que quiser. Pode fazer através de desenho, pode fazer através de colagem, fazer na folha de papel ofício, né, a folhinha branca, fazer a arte de vocês e enviar para mim. Mas não se esqueçam de colocar o nome e escrever assim, ó, o folclore brasileiro. E coloca o nome do personagem bem bonito, tá? Aí vocês vão tirar a foto e enviar para a tia Paula começar a fazer os nossos videozinhos aí. Tudo que vocês fazem da arte de vocês, a tia Paula vai guardar aqui com todo carinho, tá bom? Então, qual que é a nossa tarefa? Montar um personagem aí do folclore brasileiro usando a criatividade como quiser. Tudo bem, meus amores? Até a próxima. Beijos!